Boa tarde, está começando o Jornal Global News. É sempre uma grande satisfação te encontrar aqui toda segunda-feira. Vamos falar dos acontecimentos em Poções, na Bahia, na região e também no Brasil e no mundo. Vamos para os destaques de hoje. Cancelamento da tradicional festa de agosto em Bom Jesus da Serra. Um avião caiu no interior de São Paulo e teve 62 vítimas. Prefeito de Bicuí e secretária são denunciados por irregularidades fiscais na educação. Tudo isso e muito mais você confere agora no Global News. Um voo internacional foi desviado do seu destino inicial e pousou em Belém, após um passageiro brasileiro com cidadania americana que seguia de Miami para Fortaleza bateu em sua esposa e ameaçou a tripulação de morte. O passageiro foi preso em flagrante por episódio de violência. Ele teria dado um tapa na própria mulher durante o voo. Ela foi ouvida pela Polícia Federal, fez a denúncia e pediu medida protetiva de urgência contra o marido. O passageiro foi encaminhado ao sistema penal. Sua mulher ficou em Belém, onde foi ouvida pela PF e liberada para seguir viagem. Após a parada não programada em Belém, a aeronave seguiu ao destino final, que era Fortaleza. A Justiça torna o motorista de Porsche amarelo réu por homicídio doloso triplamente qualificado. Igor Suaceda foi acusado de ter tido intenção de matar Pedro Figueiredo após um motociclista quebrar o retrovisor do carro de luxo. O empresário perseguiu a vítima, a derrubou e a matou. Ele responde preso por crime por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa. Vamos falar de cinema? O cineasta Rogério Sagui se encontra na cidade de Feira de Santana e com ele o curta-metragem O Mistério da Coab 23. O filme estreou na Mostra de Cinema Nordestino, marcada sua primeira participação em um festival de cinema. O filme fez sucesso nas telonas, conquistando o público presente. Um fato chamou a atenção da população de Poções, no início da tarde da última quinta-feira, quando um homem com o prenome Henrique teve um surto psicótico e furtou um veículo na rua de Boa Nova, enquanto seu dono trabalhava em uma obra. Logo no início do trajeto, chocou-se com uma carroceria de caminhão que estava estacionada no final da rua e seguiu para o centro, onde atingiu outros veículos. Dominado pela população e pela polícia, foi levado para a UPA, unidade de pronto atendimento, onde permaneceu sob a vigilância das polícias civis e militares. Nossa reportagem conversou com Gabriel, irmão do dono do carro. É o seguinte, aconteceu, a gente estava na correria trabalhando, né? A gente mexe com construção. Aí meu irmão foi buscar água para beber, a gente mora de frente do rapaz lá. Aí o rapaz surtou, pegou o nosso carro da correria, desceu para o centro. Ali na rua de Boa Nova, ali próximo ao posto de saúde, ele bateu na carroceria que estava parada. E aí meu irmão conseguiu tirar ele do carro, não conseguiu, ele pegou e fugiu. Aí o carro parou no trânsito. Aí ele chegou, quebrou o fundo do carro, estava parado, e aí bateu no outro carro que não tinha nada a ver. E é isso. E aí, prejuízo para você, quanto foi? Rapaz, o prejuízo a gente deixa de lado, né? E para tá meio perturbado. Sabe quem é o rapaz? Você conhece? Conheço. Como ele se chama? Henrique. Qual a idade dele? Sabe mais ou menos, não? A qualidade? A idade. A idade é uns 24, 25. É a primeira vez que ele tem esse surto? Direto. Agrediu a mãe várias vezes. É mesmo? E o que é? Ele é doente mental ou o que acontece com ele? Rapaz, é um usuário, né? Usuário. Puxa vida. Bom, dos males o menor. Não aconteceu nada grave com vocês, nem com ele também. Ele tá hospitalizado, né? Fiquei sabendo que tá aqui na UPA. Tá, sim. Tô acompanhando meu irmão, que ele machucou o dedo, né? Foi tentar tirar do carro, mas tá. E como é o nome do irmão? Leonardo. E Leonardo tá bem? Tá correndo tudo bem. Meu jovem, muitíssimo obrigado, viu? Valeu, forte abraço. Carreta hospital para o atendimento dos expostos ao amianto em Poções, Bom Jesus da Serra, Planalto e Caetanos chega na primeira semana de setembro. Uma reunião com a INCOR, USP, doutora Ubiratã de Paula Santos, da Fiocruz, doutor Hermano de Castro, da Abrea, Fernanda Gianassi e da Avicaf, Inácio Teixeira e Jânio Rocha. Aconteceu na última quinta-feira para tomar as decisões e acertos finais.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou nesta quinta-feira, dia 8, no Diário Oficial da União, uma medida provisória que isenta os atletas olímpicos de pagar impostos de renda sobre os prêmios recebidos pelas Olimpíadas de Paris 2024. Medalhas, troféus, insígnias e outros objetos do tipo recebidos pelos atletas no exterior já eram isentos de impostos federais. Os prêmios em dinheiro, no entanto, entram normalmente na declaração anual do imposto de renda. Gente, olha, hoje eu tô aparecendo aqui no jornal pra vocês. Inácio hoje tá juntinho comigo, viu? Nós estamos aqui hoje na terceira mostra Cinema de Poções. Então fiquem ligados, porque tem muita coisa boa. Tem uma matéria excelente pra vocês assistirem e aprenderem um pouco mais sobre o cinema. Já abordei ele aqui, ó, Fernando Belens, pra gente saber mais um pouquinho aí sobre a sua história. E eu quero saber de você, como é que você se sente em retornar aqui pra Poções e ainda ser homenageado nessa terceira mostra Cinema de Poções? É incrível. Em busca do tempo perdido, né? Eu fiquei muito tempo fora de Poções, como ando repetindo, mas Poções não sai de dentro da gente. Não sai. Não sai nunca. A cidade natal fica, e porque ela guarda nossas memórias mais afetivas, as primeiras memórias que a gente vai usar para o resto da vida. Então, estou muito feliz de estar aqui e muito feliz em ser homenageado. Acho que é uma honra que nem mereço tanto. Mas meus filmes talvez mereçam um pouquinho. E eu queria saber de você também, assim, como é que você se sente em saber que Poções tomou essa proporção, né, essa dimensão de pessoas que são envolvidas no cinema, pessoas que já são cineastas aqui. Como é que você se sente em saber disso? Eu já sabia. Já sabia? Eu já sabia. Uhum. Nós brincávamos em Salvador dizendo que tem um cinema brasileiro, tem um cinema baiano e tem um cinema de Poções. Ai, que maravilha. Porque Poções conseguia ter per capita um número de cineastas maior do que muitas grandes cidades do interior. Então, parece que Poções tem um ar, um magnetismo, sei lá, água, que faz as pessoas quererem filmar. Então, eu acho que eu trouxe um pouco dessa coisa no meu DNA. Por isso que eu acho que eu virei cineasta, por ser poçoense, com muito orgulho. E é muito bonito. E essas obras desses outros cineastas, né, assim como você consegue acompanhá-las? Você assiste também essas outras obras que o pessoal produz aqui? Os dois cineastas que me antecederam na homenagem, Geraldo Sarno e Tunes Pinheira, todos nós, e eu também, nós somos cineastas culturais. Então, nossas obras circulam por um circuito muito paralelo. Eu conheço grande parte da obra Geraldo Sarno, é um gigante do cinema brasileiro, um gigante do documentário. Tunes Pinheiro também é uma pessoa imprescindível no cinema baiano. E eu me sinto muito feliz de estar nos ombros desses gigantes, né? Como já diziam. É muito bom ter esses antecessores e que venham os predecessores. Verdade. Os posteriores a nós já temos Sagui, ou tem jovens que vêm frequentando as exibições, como Ian e outros, que serão o nosso futuro, o futuro do cinema de Poções. E que nem eu tava falando também, né? Falei com o Fábio até, pra não ficar só nessa terceira, que a gente precisa ver aí como é que vai ser o futuro desse cinema poçoense, porque como você disse, Poções tem algo que chama as pessoas para poder gravar, para poder participar desse cinema, e eu fico assim encantada, porque é algo que a gente vai descobrindo aos pouquinhos, né? E a gente vai vendo as obras lindas que são feitas aqui na nossa cidade. Muito obrigada, suas palavras foram muito valiosas, e acredito que assim como eu, o pessoal de casa aprendeu muito. Muito obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço a oportunidade, e venham de noite ver Pau Brasil, vale a pena. Ai, que maravilha! Vamos para os comerciais rapidinho e já voltamos. Voltamos com uma notícia triste, com a queda de um avião com 62 pessoas a bordo. Um avião com 58 passageiros e 4 tripulantes, que saiu de Cascavel, no Rio Grande do Sul, com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, entrou em parafuso por volta das 1h20 da tarde, vindo a cair em um condomínio residencial no bairro de Capela, em Vinhedo, no interior de São Paulo. Segundo autoridades e o Corpo de Bombeiros, não houve sobreviventes, sendo 62 vítimas no total.
As causas do acidente ainda são desconhecidas, porém especialistas acham que a causa foi gelo nas asas e o fenômeno de parafuso chato, que fez a aeronave despencar de 4.000 metros em 1 minuto. O avião pertencia à Voepaz, antiga Passaredo, e fazia esse voo diariamente. Vamos falar de Vitória da Conquista. A Prefeitura anunciou que irá apresentar um recurso à Justiça para apresentar o cronograma de implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico. O recurso é uma ferramenta que está conforme prazo legal solicitado pela Justiça a pedido da promotora Karina Cherubini. A medida foi divulgada pela Procuradoria-Geral do município e refere-se a um pedido do Ministério Público Estadual. O cronograma deve apresentar serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, limpeza urbana e manejo de águas pluviais. Segundo a promotora, o plano elaborado por uma empresa especializada ao longo de 14 meses ainda não foi encaminhado para apreciação e aprovação pela Câmara de Vereadores. A decisão judicial estipula que o plano deve ser concluído em 180 dias e que todos os documentos relacionados, incluindo propostas e relatórios, devem ser disponibilizados no site da Prefeitura. As eleições municipais estão se aproximando, o processo de convenção já foi concluído e estão aguardando apenas o registro oficial da candidatura pelo Tribunal Superior Eleitoral. Por isso, os membros do Conselho de Comunicação Social, especialistas em Direito e em Comunicação, trouxeram à tona um debate numa audiência pública do Senado no dia 5 de agosto, relacionado às preocupações do uso de tecnologias digitais durante a campanha eleitoral. A partir do dia 16 de agosto, os candidatos poderão fazer propaganda eleitoral, inclusive na internet, segundo o calendário do Tribunal Superior Eleitoral. O pleito deve ocorrer em outubro, sem que o Brasil tenha leis aprovadas pelo Congresso Nacional que disciplinem especificamente o funcionamento das redes sociais e regulamente o uso da inteligência artificial. Tem notícia boa para os trabalhadores que pagam o FGTS. A Caixa Econômica Federal anunciou que distribuirá aos trabalhadores, até o dia 31 de agosto, uma parte do lucro obtido em 2023 com o FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O percentual a ser distribuído ainda não foi definido e deverá ser determinado pelo Conselho Curador em reunião marcada. Esse processo da Caixa ocorre desde 2017. Traz esse ano uma maior expectativa em relação ao valor que será fechado após o julgamento da revisão do FGTS pelo Supremo Tribunal Federal, sendo apostado que ficará em torno de 90% do lucro do valor obtido. Em junho, o Supremo determinou que a remuneração das contas dos trabalhadores do fundo deve ser de, no mínimo, a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Tem direito ao lucro do FGTS os trabalhadores que em 31 de dezembro de 2023 tinham saldo em contas em seu nome no Fundo de Garantia. Ao todo, segundo a Caixa, em 31 de dezembro de 2023, o fundo contava com 218,6 milhões de contas com saldos referentes a 130,8 milhões de trabalhadores. Essa semana houve uma denúncia na Procuradoria da República Federal na cidade de Ibicuí. O prefeito Marcos Galvão de Assis e a secretária municipal de Educação, Marta Valéria Novaes Nascimento, foram denunciados por aplicação irregular de verbas do Fundef. Segundo informações, em 2020, o município de Ibicuí recebeu mais de 17 milhões de reais da União Federal, a título de complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef. E o atual prefeito, juntamente com a secretária de Educação, realizaram diversas transferências sem a identificação das despesas correspondentes, o que é proibido na administração pública durante os exercícios de 2020 a 2024. Na documentação apresentada como prova, foram mais de 17 milhões creditados na conta do município em 2020. Porém, o saldo em março de 2024 era de pouco mais de 900 mil reais. O gestor e a secretária devem responder criminalmente se comprovadas as acusações. Segundo pesquisas, sabe-se que a Bahia, com suas histórias e belezas, é um ponto de turismo forte em algumas regiões. Este ano, no primeiro semestre de 2024, a Bahia registrou um aumento de 51,9% no número de turistas internacionais, superando o crescimento nacional de 9,6%. Isso significa que a Bahia recebeu 45% dos turistas estrangeiros que visitaram o Nordeste,
conforme dados da Polícia Federal e do Ministério do Turismo. O aumento se deve à expansão da infraestrutura turística e à captação de voos internacionais, destacando novas rotas de Portugal, Espanha, Chile e Argentina, e no segundo semestre de Paris e Polônia. A Setur Bahia também participa do Match in Brasil para capacitar agentes de viagens e prospectar novos negócios com eventos em várias cidades da América Latina. Você sabia que hoje em dia as micro e pequenas empresas foram responsáveis por 57,5% dos 201.750 empregos criados no país junto com carteira assinada em junho? Pois é, essa informação é do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, a SEBRAE. Segundo divulgada pelo serviço, as micro e pequenas empresas geraram 115.907 empregos, enquanto as médias e grandes empresas contribuíram com 63.953 dos novos postos de trabalho. De cada 10 empregos gerados, 6 estão na micro e pequenas empresas. 3 pessoas morreram vítimas de um acidente ocorrido na terça-feira, dia 6, na rodovia Santos Dumont, BR-116, trecho do município de Manoel Vitorino. Um veículo Toyota Corolla, de placa IAG 5E79, se envolveu em uma colisão com um caminhão-baú. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Jequié. As causas do acidente serão apuradas. O trânsito no trecho ficou parcialmente interditado. As equipes da Polícia Rodoviária Federal e Via Bahia foram acionadas. Essa semana, a cidade de Bom Jesus da Serra foi movimentada. A tradicional festa de agosto foi cancelada e isso gerou diversos debates na cidade. Mas vou começar do início. Tudo iniciou com a publicação de um vídeo do prefeito atual, Jornandinho, como é conhecido na região, informando que atividades essenciais do município, como saúde e agricultura, corriam risco de serem paralisadas pelo fato da não aprovação do Legislativo de uma complementação da verba da lei orçamentária. E sem essa aprovação, os festejos seriam cancelados e que a verba necessária estava nos cofres públicos, mas sem uso por conta dessa medida. Na terça-feira, a Câmara de Vereadores lançou uma nota justificando tais decisões. Sabe-se que a Lei Orçamentária Anual é um instrumento de planejamento do governo, elaborada pelo prefeito municipal juntamente com a equipe de finanças e administração. O Legislativo anunciou que não tinha culpa das contas estarem apertadas, como informado pelo prefeito, pois em 2024 tinham sido aprovadas em dezembro do ano anterior R$ 40.983.999,50 para a utilização das despesas na cidade, incluindo os festejos de agosto. Foi informado também que houve um pedido de suplementação, sendo autorizada mais de R$ 4.098.399,95 em julho desse ano e em 12 de julho mais R$ 1.229.519,98, valor mais do que suficiente para arcar com as despesas dos festejos. A Câmara informou também que o prefeito solicitou mais uma suplementação, dessa vez de R$ 20 milhões, e o pedido segue em análise da Comissão de Finanças. Houve a sessão na Câmara na quarta-feira e um grande número da população foi até a porta manifestar a decisão, pois as festas auxiliam na economia local da cidade. Entretanto, após uma discussão fora do contexto entre 2 vereadores, a sessão teve que finalizar antes do previsto e a população vaiou os vereadores e demonstraram a insatisfação dos mesmos. Após esse acontecimento, o prefeito publicou um vídeo informando do cancelamento da festa e do perigo de parar os serviços essenciais. Além disso, a Câmara novamente publicou uma nota justificando que não haveria relação entre a suplementação e a festa e que a prestação de contas do município não foi divulgada desde o início do ano. O prefeito contratou carros de som difamando o nome dos vereadores que foram contrários à decisão, dizendo que tal escolha refere-se à politicagem, por serem contrários ao gestor. Até o fechamento dessa matéria não se tinha novas atualizações do caso. O 90 Segundos de hoje traz um estudante que sonha alto com o exterior. Meu nome é Sofia Marques Silveira dos Santos, tenho 16 anos e eu sou paulistana, nasci na cidade de São Paulo mesmo. Eu morei por lá por uns 11 anos, daí eu cheguei aqui com os 11 completos já. E assim, eu vim pra cá porque minha mãe é viúva, né, perdi meu pai muito cedo ainda.
E assim, minha mãe acabou conhecendo minha avó primeiro, aí depois meu pai. E aí a gente veio pra cá por conta que minha mãe queria conhecer meu pai, né? Aí a gente veio um mês, assim, experimental, nas férias de julho, que lá em São Paulo a gente tem um mês de férias, né, no meio do ano. E daí ela aproveitou que eu tava de férias, a gente veio, ficou um mês, aí a gente voltou pra São Paulo e já veio com a mudança toda pra cá, morar aqui mesmo. Aí já vai fazer 6, 7 anos que eu tô aqui. E ultimamente eu tô estudando no IESE, né? Instituto Educacional Cecília Meirelles, que eu, né, entrei no meio da pandemia, no 9º ano. E no 2º ano a gente recebeu as intercambistas, né? Ana May, que é a alemã, e Chiara, a italiana, que foi uma experiência muito boa. E com elas eu aprendi muita coisa sobre o mundo de fora e a diferença que às vezes a gente não vê, né? Tipo em YouTube ou pesquisando na internet, porque elas são de lá, então elas puderam me trazer um choque de realidade, assim. Então antes eu pensava que era tudo perfeito e não é, sabe? E assim, descobri que eu quero, assim, eu tô pensando ainda no que eu vou fazer, mas algo relacionado a design ou até mesmo a arquitetura. E eu tô vendo se eu vou querer fazer aqui no Brasil ou se eu vou tentar passar em alguma faculdade da Europa, né, nesse sentido, porque essas faculdades lá são muito boas. E eu já tenho um inglês basicamente intermediário para fluente, então tá ótimo pra lá. E assim, é isso que eu quero ter uma estabilidade legal para eu poder viajar, pretendo ter uma casa lá fora e uma casa aqui no Brasil, né, para poder voltar e tudo mais. E assim, para eu ter uma vida legal, poder viajar, curtir de boa, não ter preocupação, sabe? Nesse sentido, o que acontece? Eu perdi o meu pai biológico muito cedo, e daí o que acontece? Essa minha avó e o pai que eu chamo agora são o meu padrasto, e a minha avó, na verdade, a biológica, ela faleceu também no mesmo ano que meu pai, o biológico. E essa avó que eu digo é a mãe do meu padrasto. Aí eu peguei essa mania já, um carinho por eles, de me chamar de neta, assim, de filha. Então eu já acostumei já com família. O Jornal Global News dessa semana fica por aqui. Te vejo na próxima semana, nesse mesmo horário, com muita notícia. Até mais e boa semana!